Fala galera, como é que vocês estão? Tô de volta depois de um interstício sem vídeo, mas eu decidi interromper um pouco as gravações porque tava sem ideia de fazer conteúdo, sou bastante sincero. Mas hoje vamos voltar aos conteúdos. Dessa vez com um tema interessante, eu fiz esse pedido no Twitter que as pessoas me sugerissem alguns temas de vídeo para eu gravar. Eu decidi começar esse quadro chamado Leituras Alemãs. E qual que é o propósito desse quadro? É pegar textos em alemão, não muito conhecidos, e trazer aqui para vocês com uma resenha informativa, interessante, para que vocês, se puderem, aprendam alemão e também vão atrás dos textos. Claro, eu vou priorizar sempre textos que estejam no domínio público, para facilitar, até para eu colocar o link também para divulgar. Mas, a princípio, eu quero trazer textos menos conhecidos, de autores consagrados, e discuti-los aqui com vocês. E a minha ideia de estrear o quadro é com um texto de duas personalidades muito famosas, mas pouco mencionadas, sobretudo no que tange ao diálogo entre eles. Então, o livro que eu decidi escolher hoje é O Porquê a Guerra, que na verdade é uma correspondência que Albert Einstein e Freud trocaram, que foi publicado no ano de 1933 pelo Instituto Internacional de Cooperação Intelectual, que é o antecessor da Unesco, que hoje funciona em Paris também. O Instituto Internacional também funcionava nessa mesma cidade. E Einstein foi convidado, porque era um ativista pelo pacifismo, a colaborar, e ele poderia escrever uma carta de um intelectual que ele quisesse. E ele escolheu Freud. A relação entre os dois é uma relação, não era uma relação assim tão próxima. Eles se conheceram na casa do filho de Freud. Inclusive até tem uma reportagem da BBC bem interessante. E a partir daí eles tiveram algumas trocas de correspondência, mas não chegaram a ser amigos, digamos assim. Então a amizade entre os dois não era tão duradoura. E eles acabaram muitas vezes brigando. O Einstein também não compreendia bem as ideias de Freud, mas terminou que os dois trocaram essas cartas. E esse texto é um texto interessante, ele se chama Porque a Guerra, ou em alemão, Warum Krieg. E esse texto é interessante porque ele discute o papel da Liga das Nações. Todo mundo sabe que a Liga das Nações foi uma instituição que fracassou na sua missão, porque ela foi criada para evitar que uma nova guerra se produzisse após a Primeira Guerra Mundial, mas ela não conseguiu realizar esse intento, sobretudo porque, isso é dito no texto, tanto por Freud quanto por Einstein, que essa instituição não tinha os meios coercitivos para fazer valer a sua vontade, de modo que ela ficava sempre suscetível à influência das superpotências, dos Estados Unidos, União Soviética, a Alemanha naquele tempo. Então, essa instituição, que nasceu de um sonho da paz perpétua, ela não conseguiu realizar esse intento por conta dessa ausência de coercitividade. Então, esse instituto ele publicou outras correspondências bem interessantes. Inclusive realizou até um colóquio sobre Goethe na cidade onde Goethe nasceu. E o objetivo desse instituto era exatamente convocar as grandes cabeças da época para pensar soluções que evitassem os conflitos armados e que instassem nas pessoas esse sentimento de cosmopolitismo e de fraternidade mundial. Então, esse debate ele começa com uma carta do Einstein ao Freud. E o Einstein ele abre a correspondência com uma pergunta muito interessante. Ele se pergunta como a maioria, aqui em a guerra em nada aproveita, ela se deixa convencer da necessidade da luta. E porque ela sucumbe a essa minoria que lucra com a guerra. E essa pergunta ela é muito importante, que vai nortear a resposta de Freud. E o Einstein diz que ele, sendo um homem despido de sentimentos nacionais, bastaria a ele a criação de uma corte internacional a qual os países, abrindo mão da sua soberania, se submeteriam. Mas o problema é,
que pela falta de influência, essa corte ela não teria efetividade nas suas decisões. Mas seria necessário que para construir a paz você tivesse essa instância com mais poder do que os próprios países para resolver o problema. Mas nós chegamos a um problema importante que acontece hoje também, de uma determinada instância que tem a palavra final, ela se torna, em certo sentido, incontrolável ou irresponsável, em certo sentido, naquela acepção da palavra inglesa accountability. Então, ela não consegue ser responsabilizada diretamente pelas decisões que ela toma. Você tem controles indiretos, evidentemente, mas esses controles eles são muito frágeis e nem sempre eles surtem os efeitos desejados. E parece a Einstein também que essa minoria a quem a guerra aproveita, ela detém posições de controle na imprensa, ela detém posições de controle na educação, ela detém posições de controle nas organizações religiosas. E por meio dessas posições de controle é que ela incita as pessoas a tomar uma posição belicosa, uma posição de ódio, que leva as pessoas a guerrear. E é muito interessante ver que o Einstein se lamenta porque ele percebe que existe no ser humano essa tendência à agressividade, essa tendência ao ódio, essa necessidade de odiar e de aniquilar. A grande pergunta é: há uma possibilidade de moldar o desenvolvimento psíquico do homem de modo que ele se contraponha às paixões às psicoses, a psicoses do ódio e da aniquilação? E é interessante também que o Einstein termina falando que essa pergunta ela não envolve só as pessoas consideradas incultas. Ela envolve também as pessoas ditas intelectuais, os círculos mais altos da sociedade, porque essas pessoas, como elas estão distantes da prática, elas são as mais suscetíveis a cair nessas narrativas. E interessante que isso reflete muito também a forma pela qual a intelectualidade germânica acolheu a Primeira Guerra. Não é dito aqui, nem eu me lembro de ter lido nas apresentações as edições brasileiras dessa obra, essa crítica velada de Einstein à forma pela qual a guerra foi acolhida nos meus intelectuais alemães. Se vocês pesquisarem um pouquinho mais sobre as ideias de 1914, vocês vão perceber que muitos intelectuais germânicos encararam a Primeira Guerra Mundial como um conflito existencial entre a visão de mundo germânica, a visão de mundo do herói e a visão de mundo do comerciante, a visão do mundo representada pelo consórcio anglo-americano. Então, os alemães não levaram essa guerra só como um conflito militar. É claro que o lado militar, o lado econômico, tinha um papel muito importante, mas eles eram reflexo de uma brigada, de uma cruzada existencial que os alemães travavam na Primeira Guerra. Então havia essa consciência nos intelectuais de que uma derrota na Primeira Guerra Mundial ela não significaria só um malogro militar, mas ela também significaria um malogro existencial. Isso aqui é mais interessante, um malogro existencial. Às vezes a gente vai estudar a Primeira Guerra Mundial e parece muito confuso porque a nossa tendência é de enxergar a Primeira Guerra Mundial só pelo prisma econômico, o que por si só já é muito interessante. Existe uma literatura muito farta sobre as causas econômicas da Primeira Guerra Mundial. Inclusive, tem uma carta de Engels, eu acho que é de 1890, em que ele fala que há uma tendência de que a Europa vai entrar em guerra cedo ou tarde, dali a algum tempo. O próprio Schumpeter também, ele fala, no texto até que eu quero trazer aqui também no quadro, chamado A Crise do Estado Fiscal, ele diz que quem olhasse as estatísticas da Europa de 1890 até a Primeira Guerra Mundial, na verdade as estatísticas de 1890 até a virada do século, perceberia que em algum momento eclodiria um conflito naquela região. Então, há uma crítica, ainda que velada, a esse nacionalismo e a esse entusiasmo em que muitos intelectuais acolheram a Primeira Guerra Mundial. É interessante que
o Freud nessa carta ele é muito bem tratado por Einstein. E é curioso porque muita gente que admira Einstein talvez tenha uma visão negativa a respeito de Freud. Eu não sou um grande fã de Freud, confesso. Li a biografia dele do Peter Gay também, que é muito boa. Até já fiz vídeo aqui no canal sobre ela. Não é um autor pelo qual eu tenha simpatia, mas eu devo dizer que esse texto me deixou surpreso de um modo positivo sobre Freud. E é algo curioso. Mas, inegavelmente, eu acho que as pessoas às vezes julgam a psicanálise, até a psicologia analítica também, à luz de um conhecimento sobre o cérebro humano que só existe hoje. Então, naquela época, no começo do século XX, o que se conhecia do cérebro humano? Quase nada. Se você parar para pensar, o nosso conhecimento do cérebro humano ele é muito recente. Ele aconteceu numa enxurrada. Quando você conseguiu fazer a tomografia do cérebro humano, você conseguiu identificar as regiões, você consegue associar uma determinada emoção, uma determinada atitude a uma área do cérebro, isso na época de Freud era inconcebível. Isso na época de Jung ainda chegou até a se aproximar dessa época, mas Freud é um pensador que tem uma visão de mundo do século XIX. E é até curioso ver a biografia de Freud por esse prisma, porque Freud, até nos seus costumes, nas suas atitudes, era um homem, talvez, profundamente vitoriano. Isso é uma coisa curiosa. E as pessoas às vezes têm uma forma de julgar a psicanálise e o freudismo à luz de um conhecimento que hoje para nós é moeda corrente, mas naquela época ninguém fazia ideia que era possível você mapear o cérebro humano da forma que nós fazemos hoje. De toda forma, me lembrei também da polêmica da Natália Pasternak com aquele livro sobre pseudociências, que inclusive foi respondido pelo Christian Dunker. E eu acho uma temeridade uma pessoa que não tem informação em filosofia da ciência, que já falou muita besteira, se atrever a criticar uma coisa que ela não conhece, porque é uma discussão profunda sobre psicanálise ser ou não ciência. É difícil, porque existem muitos meandros a respeito da proposta da psicanálise, a respeito das abordagens práticas da psicanálise. Então, é difícil você chegar a uma palavra final sobre esse assunto, mesmo com anos de leitura, de formação. E uma pessoa que não tem essa experiência, que é uma cientista competente dentro da sua área, mas sem uma formação filosófica, é algo, a meu ver, temerário. Mas essa discussão é interessante porque ela permite remeter a toda uma discussão da psicanálise que hoje, eu diria que vive até um momento de declínio. Eu confesso que eu não entendi bem porque que a psicanálise sofreu esse declínio, mas hoje é fato que a psicanálise não exerce mais a influência que ela um dia exerceu. De toda forma, a resposta de Freud e Einstein começa com uma surpresa, porque Freud ele esperava tratar de um problema, como ele próprio escreve, na fronteira do conhecimento. Enquanto que Einstein trouxe uma pergunta que é muito mais uma angústia própria, uma angústia de ser humano. Ele próprio diz, é uma questão formulada não pelo cientista, mas pelo amigo da humanidade, pela pessoa que está preocupada com o futuro do mundo. E aqui vem um ponto muito interessante que me surpreendeu positivamente, eu diria assim, sobre Freud, que é a relação que ele estabelece entre direito e poder, que ele diz direito e violência. É uma visão interessante, porque ele fala que o vocábulo poder deveria ser substituído aí por violência, porque hoje, embora direito e violência figurem em polos contrários, eles têm uma origem parecida. O direito nasce da violência. É uma violência que ela se aprimora. Ela deixa de ser, primeiro, uma violência física, em que os conflitos eram resolvidos pela força. Ela passa a ser uma violência marcada pelo uso de instrumentos, armas brancas, armas de fogo, e uma tendência à aniquilação. Então a violência ela é utilizada para resolver os conflitos, e o objetivo dela é neutralizar o inimigo. Só que, a certa altura, as pessoas começam a perceber que o inimigo ele vale mais vivo do que morto, porque ele pode ser usado como
mão de obra escrava, porque ele pode ser usado para estabelecer colônias em outros lugares, porque ele pode ser uma fonte de tributo, por exemplo. Então, não vale a pena aniquilar o inimigo, porque ele pode ser útil. Ele é alguém com quem você pode contar, de certa forma que você pode explorar, você pode usar a força de trabalho dele, você pode se aproveitar de certos conhecimentos que ele tem. Só que isso cria uma outra preocupação, que é como eu vou neutralizar o inimigo, mas não permitindo que ele cogite de uma vingança. Porque é necessário você controlar o inimigo, mas o inimigo não pode se revoltar contra você. E aí você tem outra mudança muito importante, que é a fundação do poder pelo uso dos símbolos, pelo uso da intelectualidade, do pensamento. Então, a partir daí, você começa a ter o surgimento de um conceito que o Pierre Bourdieu usa da violência simbólica. Então, o poder simbólico surge a partir dessa constatação. Que você precisa dominar por meios mais eficazes e que você precisa exercer um domínio de tal forma que a outra pessoa não pense em se vingar, que ela não pense em se revoltar. E o direito surge também a partir disso. É preciso criar nas pessoas essa visão de que elas não vão ganhar com a revolta, de que não vale a pena se revoltar. Então você precisa criar uma narrativa, ou precisa criar uma doutrina que mantém as pessoas sob controle, digamos assim. E uma coisa interessante, talvez uma ligação com a moral do rebanho. Freud não chega a citar Nietzsche aqui, mas você percebe pelo que Freud fala que há uma influência nietzschiana muito clara. E Freud fala que a união faz a força, ele diz, l'union fait la force. E essa união ela não pode ser uma união temporária, ela tem que ser uma união perene. Porque se ela for temporária, vai surgir outro poder que vai querer de novo dominar e você tem que formar outra vez a união. Então essa união ela precisa ser perene e ela precisa estar sempre criando instrumentos para se manter. Então ela precisa criar instituições, ela precisa criar órgãos, ela precisa criar leis. E outro fator de complicação é quando não há uma homogeneidade. Porque quando existe uma homogeneidade de poder entre as pessoas, você consegue, pela união, neutralizar. Porque se os indivíduos têm um poder mais ou menos igual, se a maioria se junta, essa minoria ela não vai conseguir se opor. O grande problema é que existem várias camadas da sociedade muito diferentes. Você tem homens, você tem mulheres, crianças, idosos. Então, como é que você consegue ter pessoas que detêm o poder sem que essas pessoas pensem em se revoltar e sem que essas pessoas procurem se apropriar do poder para prejudicar os mais fracos? E a partir daí, que é o que Freud fala de maneira muito interessante, que ele diz que há duas fontes de perturbação desse fato da heterogeneidade da sociedade. O primeiro é que os fortes sempre pensam em meios de aumentar o seu poder e que os fracos querem sempre mais poder. Eles querem mais participação, mais legitimidade. E a partir daí você cria não só uma perturbação, mas uma fonte de aperfeiçoamento. E é interessante porque eu me lembrei do Ponte Miranda. Ponte Miranda fala sobre as grandes leis sociológicas do pensamento pontiano, da crescente redução do quantum despótico e da constante dilatação dos círculos sociais. É interessante porque a tendência realmente é de diminuição do quantum despótico, em tese, na medida em que os grupos que antes eles eram, por exemplo, escravizados, eles passam a ser trabalhadores. E de trabalhadores, eles ascendem até por exemplo, assumir a gestão da empresa. Então existe uma tendência, claro que essa tendência nem sempre se confirma na prática, e cabe aí toda uma discussão sobre o caráter revolucionário do Ponte Miranda e seu socialismo, e que essa tendência nem sempre ela vai seguir um trajeto linear, mas ela sempre vai existir, e os indivíduos
que estão numa camada mais baixa da sociedade, eles sempre vão querer mais poder, mais legitimidade. Então, a partir daí você tem outra dicotomia, que é entre a reforma ou a guerra civil, a revolução, que é quando o grupo dominante ele não vai ceder. Ele quer continuar com o mesmo poder que ele tem. E ainda há, segundo Freud, uma terceira fonte de mudança, que é o centro da resposta dele, que é exatamente a mudança cultural dos membros da comunidade. E a partir daí ele passa a criticar a guerra. Ele fala que a guerra não é um meio de conquista da paz, porque a guerra ela só gera mais desejo de vingança e mais desejo de agressão. E a guerra é uma constante da humanidade, e quando nós sentamos para resolver os nossos conflitos de maneira pacífica, na verdade, nós estamos inovando na história da humanidade, porque nós queremos resolver um conflito armado por meios pacíficos. Então, existe um caráter experimental, existiu um caráter experimental na tentativa da Liga das Nações. E segundo Freud, era preciso entender esse caráter experimental e perceber que a guerra é uma realidade da história humana e que, na verdade, essa guerra ela é uma manifestação de pulsões do indivíduo. Freud fala da chamada pulsão erótica, claro, erótico aqui não no sentido sexual, mas no sentido erótico do banquete de Platão. Existe uma vontade de se afirmar, de atrair para si aquilo que é bom, de se aproximar daquilo que é benéfico. Mas existe também uma pulsão de morte e uma pulsão de agressão. Então, a partir daí, você vai ver nessas pulsões, e a partir da mistura delas, a gama das diferentes ações humanas. Mas o grande problema é que é difícil analisar essas pulsões porque elas não se dão de maneira isolada. As pulsões elas existem, mas elas existem misturadas. É algo interessante, eu me lembrei até do livro do Ortega Gasset chamado Espanha Invertebrada, em que ele fala que o número de sentimentos humanos é muito pouco. A grande questão é que cada um desses sentimentos existe nos seres humanos de uma forma diferente, em proporções diferentes, em arranjos diferentes. E a grande dificuldade é como é que você lê as pessoas dentro de arranjos ilimitados a partir de um conjunto de sentimentos limitados que você tem. Isso é bom por um lado porque você consegue de uma maneira esquemática entender os diversos tipos humanos. Mas é claro que sempre nessa leitura você vai padecer de uma certa limitação, porque é óbvio, a liberdade humana ela permite que as pessoas mudem, que elas experimentem traumas, elas experimentem epifanias e com isso elas se tornem pessoas diferentes. Mas é muito interessante porque Freud diz a certa altura também que em certas ocasiões você tem impressão, por exemplo, de que certas pessoas elas fazem o mal e elas simplesmente dizem fazer o bem como uma desculpa esfarrapada. Mas por outro lado, existem pessoas que estão conscientes que estão fazendo bem, mas elas estão fazendo mal. E é muito curioso, porque às vezes a pessoa que está imbuída de um ideal e ela está convencida de que esse ideal é o certo, ela vai muitas vezes cometer faltas muito mais graves, cometer crimes muito mais graves, exatamente porque ela acredita que é detentora do bem. Ele cita aqui o exemplo da Inquisição, mas eu acho que a Inquisição é até mal retratada, porque se você pegar o exemplo do comunismo, Freud cita o comunismo aqui a certa altura, mas os comunistas, muitos deles, eles se acreditavam imbuídos de um ideal e exterminaram grande parte dos seres humanos, exterminaram milhões de pessoas, crendo que eles estavam fazendo certo, estavam agindo em nome da justiça e combatendo aqueles que eram contra a revolução. Mas todo ente ele contém dentro de si essa pulsão de morte e, segundo Freud, é uma vontade de voltar à matéria inanimada. E a pulsão de morte, quando ela se volta para os objetos, ela se converte em uma pulsão de destruição. Mas, mesmo com essa externalização, ainda tem dentro de nós um pouco de pulsão de morte. E aqui vem outro trecho bem interessante também, que ele fala
que a interiorização da pulsão de destruição, ela traz mais prejuízos do que a exteriorização. E aqui eu me lembrei do bullying. Por que eu me lembrei do bullying? Porque a gente vê que a pessoa que comete o bullying, ela sofre muito menos do que a pessoa que... Ela que comete o bullying, ela sofre menos do que a pessoa que é vítima do bullying. E a pessoa que é vítima do bullying, ela tem vontade de revidar, mas ela não revida por falta de coragem. E ela sofre mais do que a pessoa que agride. A gente fala, mas a pessoa que agride também sofre. Menos. A pessoa que é vítima, ela sofre em dobro, porque ela sofre a agressão, que óbvio é dolorosa, mas ela sofre porque não consegue revidar ou não quer revidar. Então, existe uma tendência que a pessoa que sofre agressões calada, ela desenvolva transtornos muito mais graves. Isso é uma coisa curiosa e de certa forma ruim, porque a nossa civilização depende de uma internalização da vontade de agredir. Mas, quando nós internalizamos a nossa vontade de agredir, nós nos enfraquecemos enquanto indivíduos. E Freud fala que é impossível eliminar essa tendência, mas nós podemos nos esforçar para que ela não se manifeste por meio da guerra. E ele próprio fala que o ideal seria que nós vivêssemos em uma sociedade em que as pessoas submetessem as suas pulsões à ditadura da razão. Então, nós gostaríamos de viver uma sociedade que todo mundo fosse racional. Mas não é isso que acontece. As pessoas são irracionais, as pessoas são mal educadas, elas são belicosas. E a certa altura Freud pergunta, por que eu e você, Einstein, nos opomos à guerra? Porque a guerra parece algo natural. A guerra parece algo que faz parte da nossa realidade. Então por que nós estamos aqui trocando essas cartas, falando entre nós, contra a guerra? E ele fala, porque é da nossa natureza. Porque nós não poderíamos fazer outra coisa. Nós temos que ser contra a guerra, porque é algo da nossa natureza. Se nós não fôssemos contra a guerra, nós estaríamos traindo a nossa consciência. E é preciso ter esse impulso, porque é quase que um dever. É quase que um chamado mesmo. Me lembro de uma passagem que eu acho muito bonita de Jeremias, em que ele fala que eu tenho de ser profeta, eu tenho que seguir a minha vocação, porque eu não consigo calar essa voz dentro de mim. Eu não consigo, digamos assim, trair o meu daimon, porque o meu daimon me exige. Freud não fala aqui de daimon, mas vamos falar aqui de Sócrates, da apologia de Sócrates. Eu preciso cumprir aquilo que o daimon ordena que eu faça. E em seguida Freud fala da civilização. E Freud diz que a civilização nos deu o melhor e o pior. Ela nos educa e age sobre nós. Ela nos dá certos padrões éticos e estéticos. Mas esses padrões éticos e estéticos, eles têm uma influência orgânica, uma influência sobre a nossa natureza. Há uma relação entre o fisiológico e o social. E a partir dessa introjeção do social dentro de nós, é que surge o espaço da intelectualidade, que surge o domínio da violência, que surge o fortalecimento do intelecto. Então, apesar de tudo isso, apesar de todas essas dificuldades, apesar dos problemas, das neuroses pessoais que a interiorização da violência e o fortalecimento do intelecto geram sobre nós, é necessário fazer esse esforço. É necessário abrir mão desse conforto pessoal. E aqui até um jaez hobbesiano. Nós precisamos abrir mão desse nosso desejo de sermos soberanos sobre o mundo para que a vida em sociedade seja possível. E o Freud fala, no fim, é a última frase do livro, que todo aquele que trabalha pelo desenvolvimento da cultura trabalha contra a guerra. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Sugestões aqui nos comentários. E até o próximo vídeo.